Olá, despertinhos, sejam muito bem-vindos a este canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bia Matuque e aqui a gente conversa como as mandalas podem te ajudar a desbloquear o seu emocional para uma vida mais leve e consciente. E hoje eu quero falar, afinal, quais são os benefícios da arte. Eu falo muito sobre saúde emocional, sobre desbloqueio emocional, mas afinal, como isso pode realmente ajudar o nosso dia a dia, a nossa vida como um todo. E a verdade não é à toa que lá na infância a parte artística ela é sempre vista com muita importância. Por quê? Ela sempre vai nos ajudar a desenvolver o nosso mental, a nossa criatividade. Então, por exemplo, você sempre vê crianças pintando, rabiscando, sempre é colocado em aulas de dança, de música. Por quê? Para desenvolver o ser humano. A arte ela tem muito essa parte de expressão pessoal e de criar e estruturar um ser quando a gente é criança. Tá, mas esse aspecto é quando a gente é criança. Quando a gente é adulto, a verdade é que muito se fala sobre a arte após a maioridade, ou seja, é perda de tempo, é hobby, você não vai ganhar dinheiro com isso, mas nem sempre é só sobre dinheiro, e sim sobre saúde, né? Aqui a gente fala sobre as mandalas, porém em breve teremos mais assuntos e mais técnicas. Mas eu falo sobre as mandalas, mas a arte em si ela é muito ampla, como eu já disse. Dança, arte, pinturas, música, qualquer tipo de expressão, teatro. Então por que isso acaba nos ajudando na fase adulta? Se na fase de criança a gente tem essa parte de desenvolvimento pessoal, onde a gente está estruturando um ser humano, quando a gente está na fase adulta, também é a mesma coisa, porque na verdade, se a gente não estimula o nosso cérebro o tempo todo, ele acaba tendo um engessamento mental. Se você não sabe o que é esse tipo de engessamento mental, eu já fiz um vídeo aqui no canal. Ou seja, quanto menos a gente estimula a criatividade, quanto menos a gente expressa o nosso emocional, expressa o nosso mental, quanto menos a gente tem essas válvulas de escape positivas, que são de expansão para colocar para fora, despender situações internas, mais a gente tende a ter esse engessamento mental. Então a gente vai ficando cada vez menos criativo, cada vez com a mente mais fechada, porque a gente não está criando, a gente não está instigando a nossa mente a fazer algo diferente e a ter essa válvula aí de escape para você poder expor tudo isso aí. Então a verdade é que a arte num geral, mas principalmente a arte das mandalas, nos ajudam na expressão pessoal. Ou seja, o engessamento mental é o acúmulo de informações de uma vida. Então a gente vai acumulando, nunca coloca aquilo para fora, você não tem uma forma de transmutar aquilo. Então isso emocionalmente, mentalmente e fisicamente falando acaba tendo uma sobrecarga. E aí você pode chegar em picos. Então essa expressão pessoal é sobre você despender, colocar isso para fora. A permissão à arte também nos ajuda a enfrentar melhor dores ou luto. Tem dados aqui da OMS que eu vou deixar aqui do lado. A arte ela tem grande importância em enfrentamento de algumas patologias. Claro, com a permissão, você realmente tem que querer fazer aquilo, realmente tem que querer sair desse estado. Nenhuma técnica vai fazer milagre caso você não tenha uma permissão pessoal. Não existem milagres quando você realmente não quer ajuda. Mas caso você queira, tem o enfrentamento da dor, enfrentamento de luto. Então a parte artesanal e artística tende a ajudar muito. Por quê? Quando a gente está pintando e fazendo algo, seja uma dança, um teatro, qualquer coisa artisticamente para essa expressão pessoal, a gente entra num lugar de meditação ativa. O que é a meditação ativa? Meditação ativa é um lugar onde o nosso cérebro usa os dois lados do cérebro, tanto a parte racional quanto a parte criativa ao mesmo tempo. Então você está lá criando, expressando e materializando algo que está aí dentro,
E ao mesmo tempo temos a parte racional, onde você não para de pensar, né? Então você está desenhando e você vai refletindo sobre a vida, você vai despendendo pensamentos e você vai vendo que conforme você vai fazendo aquilo e pensando sobre algum assunto, quando você finaliza, você tende a soltar aquilo, passou, né? Porque você está materializando, você está colocando para fora, está expressando tudo aquilo que está na sua cabeça. É uma forma também muito grande de comunicação. Então, quando você se permite a arte, naturalmente você começa a se comunicar com o mundo. Tem muita gente, inclusive uma aluna, fez todo o processo do método, fez as mandalas dos chakras, fez as meditações certinho, mas aí tem um lado autocrítico alto e o que ela fez? Ela jogou fora as mandalas. Por quê? A forma que ela se comunicou naqueles desenhos, ela não teve coragem de expor, de me mostrar aqueles desenhos. Por quê? Aquilo representa tanto a comunicação interna dela, ou talvez represente algo que ela tenha até vergonha, mas não precisa disso. Por quê? Porque é exatamente sobre isso, né? A gente tem que expressar, tem que comunicar, tem que pôr pra fora mesmo. Então, é o que eu sempre digo, as mandalas intuitivas, quando tem um assunto específico que você está fazendo e desenhando aquela mandala intuitiva, dependendo do caso, dependendo da sua situação emocional, não tende a ficar uma mandala super bonita. Por quê? Ela está comunicando algo, ela está colocando informações para fora, não é sobre estética. Então não joguem essas mandalas fora, a gente pode ter muita reflexão, inclusive dentro do método é importante que vocês não joguem fora, porque tem todo um processo de acoplamento de polaridades para te ajudar ainda mais na sua vida. Quando a gente está fazendo essa comunicação e expressando tudo isso, a gente está naturalmente materializando as nossas representações internas. Então, por exemplo, dentro do método, eu vou fazer a mandala do chakra base. Aí eu faço a meditação lá e vou fazer a mandala sobre aquele assunto. Então, conforme aquele assunto e aquelas emoções, aquela mandala vai ter algumas representações sobre aquele assunto. Ou, por exemplo, vou fazer uma mandala totalmente intuitiva sobre um assunto emocional, de relacionamento. Você faz. Os padrões, os desenhos, as cores, a forma como você faz tudo aquilo são representações internas. Então, dentro da PNL, o que a gente tem? A parte de imagens, de fisiologia e de palavras, ou seja, como a gente significa. Então, o nosso desenho é a nossa representação interna, como a gente se sente sobre isso e o que a gente denomina isso. Feio, bonito, legal, estranho, esquisito. Então, toda essa parte de expressão e materialização dessas mandalas são para que a gente possa entender como que está a nossa sistemática neurolinguística. A arte também nos ajuda a reestruturar o nosso ser, ou seja, já falei sobre engessamento mental, mas a gente tende a sempre entrar em lugares de bloqueios emocionais, de algumas coisinhas, porque a gente não estimula a criatividade, a gente não está buscando algo para o nosso ser apenas ser. O ser humano, ele tende a sempre buscar algo que, puxa, mas isso não dá dinheiro, mas isso não sei o quê. Nem tudo é sobre dinheiro. Tem coisas que você precisa fazer porque você gosta de fazer, porque você quer fazer, porque faz bem para você fazer. E é sobre isso que se trata. Então, essa reestrutura do ser traz transformação, traz mudanças, traz uma reforma íntima profunda, onde você se torna uma pessoa um pouco mais resiliente, um pouco mais consciente dentro do seu ciclo de vida. Traz também flexibilidade para algumas situações, fortalece a sua conexão consigo mesmo, ou seja, quando você traz esse tempo, quando você se permite a se colocar nesse lugar de não é sobre dinheiro, não é sobre nada, é sobre mim, eu quero me priorizar, eu vou fazer isso porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer, e assim eu farei. Então você está se colocando em prioridade, você está colocando toda essa parte de saúde mental, de válvula, de expressão em primeiro lugar.
Inclusive eu vi até um TikTok de um cara, um podcast que eu não lembro o nome dele, um cara muito top de marketing digital, e ele falando: as pessoas só entendem isso depois, né? Mas o que é? Deveria ser saúde financeira primeiro, e não financeiro e depois saúde. Então as pessoas tendem a quê? A fazer o contrário. Então, não, eu tenho saúde, eu vou trabalhar mesmo, você vai sempre até o seu limite do limite, para depois que você relativamente estrutura o seu financeiro, você olha para a saúde. A questão é que muitas vezes pode ser tarde demais, né? Esse cara mesmo falou no podcast, mesmo que eu tenha feito essa forma do financeiro primeiro e a saúde, hoje para mim não faz sentido. Por quê? Existe um real aproveitamento de toda a estrutura que você cria se você não tiver saúde para curtir ou cuidar daquilo. Então acaba sendo uma corrida contra você mesmo, né? Então é importante, é muito importante a parte financeira, mas a parte da saúde também. Caso contrário, nada disso faz sentido. Então achei muito legal, eu vou achar o podcast desse cara e vou postar aí, caso vocês tenham interesse. Já comenta aqui. Inclusive, gosto desse tipo de conteúdo, dá um like, se inscreva no canal, ativa o sininho e manda para amiguinhos. Então, fortalece a nossa conexão com nós mesmos, né? Fortalece esse lugar onde a gente precisa olhar para nossa saúde emocional e não negligenciar ela. Então, por meio das mandalas intuitivas e por meio das mandalas intencionais, a gente consegue fazer tudo isso que eu falei. Expressar o seu pessoal, se comunicar consigo mesmo e com o mundo, enfrentamento de dor, de luto, reestruturar o seu ser, causar mudanças, resiliência, flexibilidade, transforma e reformula tudo que você tem aí dentro. Ai, mas você fala sobre isso, né? E se eu faço um método e eu não sou de mandala e eu quiser expressar alguma coisa em poema, em desenho? É sobre isso, é sobre expressão pessoal. Então, faça o que você sentir no coração de fazer. Afinal, vai fazer parte da mandala da sua vida. Quando a gente entende o conceito da mandala, a gente vê que tudo é mandala, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se você gostou, comenta aqui o que vocês querem ouvir sobre. Temos live toda terça com bastante conteúdo, eu espero que vocês gostem. Curta, se inscreva no canal, ative o sininho e é isso.